Olá, se você tem alguma disfunção na face, esse programa é para você. A gente vai conversar com um cirurgião bucomaxilofacial, o Dr. Manuel Schmitz, e a gente vai falar um pouquinho sobre esse universo das disfunções faciais. Fique com a gente. Em nome da Unicred da Maria Rocha, eu recebo hoje aqui o cirurgião bucomaxilofacial, o Dr. Manuel Schmitz, e a gente vai conversar sobre diversos assuntos, né, doutor, hoje. E eu quero agradecer muito a sua presença, de ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Aline, de estar aqui e conversar um pouco dessa especialidade que a gente tem na nossa região, né? Então, a gente trabalha tanto no Hospital Nossa Senhora da Conceição, como também no Hospital Unimed, onde a gente atende principalmente toda a população da Murel, né? Pois é. Vamos falar então um pouquinho, doutor, isso que você falou foi um bom começo, sobre essa especialidade, porque às vezes as pessoas não conhecem, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que trata, então, um cirurgião com a sua especialidade. A cirurgia bucomaxilofacial, ela atende toda a parte da face, né? Principalmente cirurgias reconstrutivas, as patologias, né? Toda a parte que está envolvida na face, praticamente, né? Toda a parte funcional da face, né? Mas, por exemplo, se tem um trauma, um acidente, também existe essa reconstrução da face? Também Sim, é feito por até vocês? porque um trauma, né, Aline, ela acomete todo o sistema estomatognático, que é a face, né? Que é o que a gente fala, são os ossos da face, músculo, nervo, tudo isso está envolvido. Então, quando a pessoa tem um trauma de face, né, os ossos são fraturados, então é a especialidade responsável por reconstruir, né, para poder dar função à face, né, poder mastigar, falar, né, que é tão importante hoje, né? Com certeza. É imprescindível, né? Com certeza. E, doutor, dentro desse universo, né, que é muito complexo, existe um assunto que eu achei interessante a gente tratar aqui hoje, que tem relação com o sono, né? Então, a gente, assim, tem algumas coisas que acontecem que deixam a gente não dormir tão bem assim. Sim. A apneia do sono, né, o bruxismo. Então, eu queria que você explicasse como que a sua especialidade consegue ajudar nesses casos e o que são esses casos, na verdade, né? Hoje, a apneia do sono, ela é uma especialidade ou é um assunto multidisciplinar, né? Não apenas a cirurgia bucomaxilofacial, mas o otorrino também, né? Também trabalha nesse campo, a parte neurológica, né? Então, hoje a gente vive um mundo de ansiedade, né? Pessoas muito ansiosas. Então, nem todo mundo consegue desligar à noite. E acaba levando pensamentos e alguns problemas para dormir, né? E, contudo, nem sempre vai dormir bem, né? A cirurgia ortognática, ela vem, dentro da nossa especialidade, né? Ela vem para contribuir para aumentar a via aérea, né? Então, assim, a gente falando de apneia do sono, o que a gente precisa da apneia do sono? A gente precisa de um diagnóstico. E como é que a gente vai conseguir esse diagnóstico? Como é que a pessoa sabe se realmente está com apneia do sono ou não, né? Com a polissonografia. Né? É um exame específico para saber? Específico, exatamente. Para saber a quantidade de horas que está dormindo, a oxigenação, né? Então, é um exame super importante para a gente poder ter esse diagnóstico de quanto está tendo apneias e hipopneias, né? Hipopneias é quando tem essa redução da respiração, né? A apneia é a parada total de respirar, né? E doutor, mas como é que eu sei que eu preciso fazer esse exame? Então, o que eu sinto em casa? O que acontece? Se a gente pegar e pensar, né? O que está acontecendo comigo? Normalmente os sintomas, né, Aline, sono durante o dia, né? De repente o companheiro ou a companheira acaba relatando, né, que a pessoa ronca ou faz muito barulho quando dorme. O ronco faz parte da Faz apneia. parte, Tá. né? É um sinal, né?
Então, tudo isso acaba levando a pessoa a ficar um pouco incomodada. E aí ela vai acabar investigando o que está acontecendo, né? Mas a pessoa que ela tem uma apneia do sono, ela, na hora que ela está dormindo, ela sabe que aconteceu alguma coisa diferente? Não. Não, isso aí acaba sendo involuntário, né? Ela está dormindo, né? E aí ela acaba roncando, só que a gente não sabe se está roncando ou não, porque a gente está dormindo. Mas o companheiro vai saber se a companheira vai saber se a gente realmente está roncando ou não, né? Isso. E aí, se por um acaso eu tenho um marido que ronca, que não é verdade, certo. Vamos só dizer, vamos só fingir. Certo. Mas se tiver apneia do sono, o ronco dele vai ser diferente, porque em algum momento ele vai, talvez, que eu imagino que seja isso, parar e tentar retomar a respiração. Exatamente. Às vezes ele pode acordar com a própria parada, né? O parar de respirar, né? A boca fica seca, né? Enfim, o próprio companheiro ou a companheira vai dar uma cutucada, né? Porque é ruim escutar um barulho, né? Um barulho normalmente alto. E a pessoa realmente vai começar a sentir isso, né? E durante o dia é esse cansaço, fadiga, né? Irritabilidade. E realmente é algo que preocupa bastante, né? Sim. Com a saúde geral da pessoa. Com certeza. Né? E doutor, esses são os sintomas, mas no nosso organismo, quando acontece a apneia, o que realmente está acontecendo? Então, no próprio organismo, né, como eu falei, então a pessoa fica irritada, ela fica sonolenta. Mas o ronco, por exemplo, é porque ela não está conseguindo... Exatamente, o ronco, na verdade, é porque ela não está conseguindo respirar direito, né? Então, anatomicamente, o nariz não deixa? Quando ela respira, ela pode ter um desvio de septo, né? Ela pode ter adenoide, então, que são estruturas que ficam na via aérea superior, né? No nariz, né? Então, às vezes tem alguma obstrução, ela não consegue respirar direito, né? E a gente caminhando um pouco para essa região de nariz, de orofaringe, que já é uma região lá atrás, né? Então, ela pode ser uma pessoa retrognata, onde a mandíbula ela é mais retraída, né? Onde ela pode ter uma obstrução em região ali da garganta, né? Que a cirurgia ortognática ela entra nessa fase, né? Então, esses pacientes que têm o ronco, a gente sempre encaminha para o otorrino para ver se tem alguma obstrução, algum desvio de septo, adenoide, enfim, alguma obstrução em nariz. Se tiver tudo ok, a gente continua. Normalmente a gente pede uma tomografia para ver o grau de obstrução que tem na região de orofaringe, ali na região da garganta. Tá. Né? Se a gente olha que realmente pela tomografia as estruturas estão quase colabadas, a garganta ali ela tá muito estreito, aí realmente a gente encaminha, a gente sugere a cirurgia ortognática, que é uma cirurgia onde a gente faz um avanço bimaxilar dos maxilares, né? Então a gente faz esse avanço bimaxilar, onde a gente consegue uma permeabilidade melhor. O ar ele vai passar mais fácil na região da garganta. E aí ele vai reduzir essa questão de garganta fechada, ou, enfim, o ar não conseguir passar, né? E doutor, então o seu trabalho é em conjunto com os otorrinos também? Exatamente. Né? Porque se for só nariz, os otorrinos conseguem avaliar. Então, a gente recebe encaminhamentos dos otorrinos, a gente também encaminha para os otorrinos para a gente conversar, discutir o caso para poder ter o melhor tratamento para a pessoa, né? Não adianta a gente fazer a cirurgia ortognática se o paciente ainda tem um desvio de septo ou uma adenoide, né? Isso que eu ia perguntar. Então, primeiro é o nariz que é tratado. Por exemplo, se eu tenho... Eu acredito que eu posso ter tanto o nariz quanto a garganta... fechada. Que não está colaborando. Obstrução. Então, eu passo primeiro por um otorrino, trato e depois eu trato com você. Exatamente. E vai fazendo eu falo, Aline, porque assim, às vezes o paciente ele vem direto para nós, né? Ele vem encaminhado, às vezes, pelo neurologista ou por algum médico já falando, não, você precisa de um cirurgião bucomaxilofacial porque você é uma pessoa retrognata e precisa fazer esse avanço bimaxilar para poder passar mais ar, né? Então,
E aí a gente trabalha em parceria com os otorrinos justamente para isso, né? Vamos avaliar toda a face, vamos ver se o nariz tem alguma obstrução ou não. Então a gente sempre trabalha em parceria, né? Ótimo, legal. Doutor, e o bruxismo? O que é o tal do bruxismo? O bruxismo nada mais é que apertar os dentes, né? Então, mas eu geralmente aperto o dente dormindo também? Ou durante o dia eu posso apertar? Tem gente que aperta de forma diurna e tem gente que aperta de forma noturna, né? O mais comum é de forma noturna, né? Involuntariamente. E também tem a ver com a minha estrutura ou é ou é algo mais psicológico, talvez? É psicossocial, né? Porque hoje o bruxismo ele tem muito a ver com ansiedade, né? Então, infelizmente, nos dias de hoje, nessa correria que a gente vive, a gente não tem um botão que fala, agora estou ansioso, agora não estou ansioso, né? E a gente acaba, o próprio uso do celular, né? A gente acaba levando para próximo da cama e dormir, então a gente acaba não desligando mais, né? Então, a gente acaba que... levando todo esse acúmulo de trabalho, a preocupação do dia a dia. E aí é um mecanismo de um transtorno de ansiedade também, né? Então a gente acaba ficando tenso durante o dia e levando isso para a noite. E aí começa a apertar os dentes. E esse ato de ficar apertando de forma contínua, constante, né? Então acaba prejudicando essa relação dos maxilares, dos dentes, né? E o que pode acontecer, doutor? Então, o bruxismo, ele pode acabar... a gente pode sentir algumas dores articulares, né? Que são as DTMs, né? São as disfunções temporomandibulares, né? Um travamento dessa musculatura, né? E a pessoa acaba não conseguindo abrir direito a boca, ou tem muita dor, ou acaba... ter esses estalos, né? Esses quando cliques, abre? Quando abre e fecha, né? Quando dá esse estalo, normalmente a gente chama de deslocamento de disco com redução. Ou seja, o disco nada mais é do que uma almofada que fica entre a fossa temporal, né, no crânio, e o côndilo mandibular. Então a gente tem um disco que interpõe essas duas estruturas ósseas, porque se a gente não tiver esse disco, né, a gente vai ter um atrito entre osso com osso, e aí vai virar uma artrite. Então esse disco justamente ele está ali como um colchãozinho para poder amortecer esse movimento. Então quando o disco está muito anteriorizado, ele está mais na frente, quando a gente faz o movimento de abertura, ele dá um clique, onde ele volta para o lugar. Por isso que a gente chama de deslocamento de disco com redução. Né? E esse disco, por que ele veio para frente, esse danado? Então, aí é uma questão assim de... anatômica, né? Então, o fato de... as DTMs, a gente separa um pouquinho em dores articulares e dores musculares, né? As articulares são o disco que às vezes não está posicionado na posição correta, né? E as musculares é quando a gente está apertando demais, né? Os músculos, né? Onde começa a dar essa dor, esse cansaço. E, doutor, como é que eu consigo diferenciar, então, a DTM, essa disfunção, e o bruxismo? Eu consigo diferenciar porque é uma coisa consequência da outra? Exatamente. Todo bruxismo é uma DTM, mas nem toda DTM é um bruxismo. Entendi. Porque a DTM, ela pode ser o bruxismo, ela pode ser um deslocamento de disco com redução, como a gente mencionou agora, ou sem redução. Em alguns casos mais graves, a pessoa ela pode ter uma luxação da articulação. Ou seja, a pessoa abre a boca, vai bocejar e não consegue mais fechar. O pessoal chama de que o carrinho caiu, né? Popularmente falando, né? Então vai bocejar. Fica aberta mesmo? E fica aberto. Aí para poder, aí só reduzindo, né? Que a gente fala, colocando no lugar para poder voltar. Então aí tem alguns casos que são cirúrgicos, né? Então a gente tem a discopexia, que nada mais é do que reposicionar esse disco no lugar. Com uma âncora, mas isso é feito em 5%, 10% dos casos. 90% o tratamento é clínico, né? É com fisioterapia, com uso de dispositivo interoclusal, que são as placas miorrelaxantes, né? São terapias
são terapias clínicas, né? Então, 5, 10% que evolui para casos cirúrgicos, né? O bruxismo, doutor, existem alguns aparelhos também, né? Que você coloca para Tem, na verdade aliviar. são esses dispositivos interoclusais, né? Que usa a fim de tentar deixar a articulação na posição correta, né? Evitando esse deslocamento do disco, né? Mas é tipo um aparelho mesmo? Tipo uma placa, né? Uma placa. Uma placa miorrelaxante, que a gente chama. Ah. Na verdade, Aline, a pessoa vai continuar apertando os dentes, só que de forma menos intensa. Isso porque essa placa, ela é mais maleável? Não, é uma placa rígida. E né? por que ela ajuda tanto? Uma que ela vai proteger os dentes, né? Então, Porque gasta o dente também, né? O dente gasta, né? Então, o paciente com bruxismo praticamente fica com muito pouco dente, né? O dente praticamente é bem gasto. Então, depois, para restabelecer tudo isso, é oneroso. Então, a pessoa usa a placa por esses dois motivos, né? Uma para proteger o dente, se for para gastar, que gasta a placa, não o dente. Né? E a outra, ela vai diminuir um pouco essa intensidade muscular, né? Dando um pouquinho mais de conforto. E existe alguma outra coisa, doutor, que pode ser feita? Por exemplo, terapia, não tô brincando. Mas eu acho que essa coisa do psicológico, mas no físico, existe alguma outra coisa pro bruxismo? Tem a fisioterapia, né? Tem fisioterapia. Então a gente caminha alguns casos assim para o fisioterapeuta, né? Para melhorar essa parte clínica, né? Tem alguns casos também que a pessoa usa toxina botulínica, que é o Botox, né? Nada mais é para diminuir um pouco a intensidade muscular, né? E medicamentoso, né? Com miorrelaxante, anti-inflamatórios, mas ninguém quer tomar anti-inflamatório a vida inteira, né? Então essas terapias clínicas, como a fisioterapia e o uso da placa, vai melhorar bastante, né? Em alguns casos, às vezes acaba não funcionando ou funciona de forma parcial, que aí tem que fazer algum procedimento cirúrgico. Mas, a princípio, 90% dos casos realmente é clínico. Doutor, o zumbido no ouvido, ele pode estar relacionado com alguma patologia da sua área? Ele pode ser um processo inflamatório, né? Nessa região da articulação, né? Porque são estruturas interligadas, né, Aline? Então, a DTM, essa patologia na articulação temporomandibular, ela está muito do lado do ouvido. Então, qualquer processo inflamatório, alguma sinovite, que é uma inflamação desse local, pode acabar causando algum desconforto, alguma dor nessa região, né? E tem gente que realmente é tão grave assim que a pessoa não consegue às vezes abrir a boca, né? Fica praticamente travado, acorda com a boca travada e não consegue abrir, né? Então a fisioterapia, ela funciona muito bem, né? Lógico, vai ter casos na vida da gente que a gente vai estar mais ansioso e vai acabar exacerbando ainda mais os sintomas. E vai ter situações que tu vai estar mais tranquila e tu não vai ter tanto sintoma. Como se fosse uma enxaqueca. Vai ter hora que tu vai ter uma crise, tem hora que tu vai amenizar um pouco mais, né? Doutor, no caso da disfunção da DTM, quando... Eu sei que ela abrange vários casos, né? Mas quando pode ser cirúrgico? Porque tem fisioterapia, tem, né, medicamentos, tem a placa, como você disse, na função do bruxismo. Mas quando que a DTM já começa a ser cirúrgica? Então, quando a pessoa tem uma luxação da articulação, né, ela abre e ela começa a ter essa luxação recorrente. Mas a luxação é de abrir, não é de... Ah, não, é sair do lugar. Exatamente. Quando sai do lugar, né, então tem que fazer um procedimento cirúrgico para poder limitar esse movimento, né? Imagina, os ligamentos estão estão estirados, né? São esticados demais. Mas porque eu fiz alguma coisa errada? Não, é algo que pode acontecer com qualquer pessoa, né? Tá. E a ansiedade é algo que agrava ainda mais, né? Tá. E também tem, no caso, a discopexia, né? Como a gente mencionou antes, quando às vezes o disco está anteriorizado, então a gente acaba amarrando esse disco, colocando na posição, né? Que o disco nada mais é porque é aquela almofadinha para não ter aquele desgaste ósseo, né? Osso com osso. E doutora, eu já entrevistei ortopedista, enfim.
E a gente sabe que existe a artrose natural, Sim. né, dos discos todos. Esse daqui também é um disco que pode É uma desgastar? articulação, né, como outras que a gente também tem. E também pode ter artrite, artrose, né, ter esse desgaste excessivo nessa região da articulação. Uhum. E daí, nesse caso da artrose, não tem muito o que fazer. né? Tem alguns casos, né, às vezes evolui tanto, Aline, que às vezes a pessoa precisa colocar uma prótese de ATM. Em casos assim mais... Existe prótese? Então, alguns casos que evoluem dessa forma, uma patologia assim que a gente acaba deixando, não procura o profissional e às vezes tem que chegar a usar uma prótese, né? O desgaste é tão grande que tem que usar prótese. Doutor, em alguns casos também, a gente acompanha, assim, na mídia, enfim, que são aquelas pessoas que elas não têm o queixo, né? Então, assim, o queixo às vezes é muito para dentro. Isso também, no seu caso, porque não é uma questão só estética, Sim, né? funcional, né? É funcional. Aí, Aline, na verdade, a cirurgia ortognática vem para beneficiar, né, esses casos, né? Ou o paciente é muito retrognata, né, que a mandíbula ela está muito para trás, ou ela pode ser prognata, né, onde o queixo é muito grande, né, muito grande, né? Então, a cirurgia ortognática ela vem para poder corrigir a posição dos maxilares. Isso ela está diretamente relacionada à mastigação, à fonação, à dor na região da articulação, né? A face ela precisa estar em harmonia, né? Tá. Os dentes eles precisam trabalhar de forma balanceada, de forma organizada. E a cirurgia ortognática ela vem realmente para poder ajustar, deixar os maxilares de forma harmônica e aí trabalhar de forma simétrica. E, doutor, nesse caso, né, quando a pessoa ela tem ou o queixo muito para frente ou muito para trás, isso é algo porque ela nasceu assim? Ela pode desenvolver com o tempo, né? Ah, pode? Tem crianças que a gente olha e vê que o paciente já tem um padrão a desenvolver uma classe 3, que é esse queixo projetado, né? Que é um paciente mais prognato. Então, tem alguns aparelhos ortopédicos, mas isso quando o paciente jovem, criança, a gente consegue controlar um pouco esse crescimento. Mas depois que chegou a 16, 17, 18 anos, é muito difícil de controlar. Aí, realmente, aí teria que fazer a cirurgia para poder, né, ter essa harmonia da face. Né? E como é que eu consigo perceber em casa, para eu poder levar para você, o meu filho que é pequeno, eu consigo já perceber alguma coisa que não está muito legal para eu te encaminhar? Porque isso é legal isso já ir o quanto antes, né? Tudo que é na face é mais fácil da gente perceber, né? Eu tô achando que meu filho está com o queixinho um pouquinho para frente ou um pouquinho para trás, né? Eu acho que o rosto está um pouco assimétrico, né? Ele não tem uma simetria. Eu acho que ele tem alguma desordem nos ossos da face. Então, é sempre bom procurar um profissional para a gente fazer uma primeira avaliação. Tudo que a gente diagnostica de forma precoce é mais fácil da gente tratar. Com certeza, Né? Se a gente deixa para... eu procurei... Vou esperar mais um pouco para ver como é que vai ser. Exatamente. Acaba que o problema já fica maior, né? É mais difícil de tratar. E, doutor, isso tem a ver com a mordida? Eu consigo também perceber pela mordida da criança? Consegue perceber pela mordida. Às vezes os dentes eles não estão bem encaixados de forma simétrica. Às vezes o dentinho está um pouquinho mais para frente ou um pouquinho para o lado. Né? A gente chama de mordida cruzada. Isso pode acelerar o desenvolvimento de uma assimetria na face, né? Ah, tá. Então, significa que se o meu queixo está mais para trás ou mais para frente, isso que faz com que a minha mordida fique errada. Não a minha mordida errada é que vai fazer meu queixo ir mais para trás ou mais para frente. Na verdade, é um conjunto de fatores, Não né? tem como saber o que vem primeiro. Às vezes o dente está bem encaixado. Tá. Mas o paciente é prognata ou retrognata, que o queixinho é mais para trás, né? Mesmo com os dentes encaixados. O ideal sempre é a gente fazer os exames de imagem, né, Aline? Uma tomografia, que é um exame padrão ouro, onde a gente consegue analisar a face, né? Quando a gente vai operar um paciente de cirurgia ortognática, a gente pede a tomografia, pega essa tomografia, joga no software de computador, né? E lá a gente faz o planejamento, onde a gente corrige a parte frontal, a simetria, e essa parte lateral, né? Onde será que eu vou chegar a maxila para frente ou eu vou jogar a mandíbula para trás ou eu vou fazer o inverso?
Então, a gente tem esse planejamento virtual para a gente saber como pode ficar a cirurgia. Né? Então, primeiro a gente faz o planejamento, onde a gente confecciona esses guias para colocar numa posição harmônica, conversa com o paciente, mostra para o paciente, né? E aí, gostou? O que tu achou? Tá bom assim? Tu quer que eu jogue um pouquinho para trás, um pouquinho para frente, um pouquinho para o lado? Tu acha que de repente teu queixo está um pouco torto? Então, tudo isso a gente consegue corrigir nesse software. Mostra para o paciente, não, gostei. Vai ficar legal. Então, aí a gente continua e aí a gente, né, opera o paciente em cima desse planejamento virtual. E o interessante também, doutora, é que assim, e eu acho que é um desafio, porque vocês também têm que, tanto a estética, né, mas também o funcional. Sim. Então, assim, daqui a pouco, não, mas eu quero que meu queixo seja, não, mas também no teu caso não dá, na porque... verdade, tem a ver com a parte estético-funcional, né? Hoje, uma cirurgia na face é estético-funcional, né? Uma blefaroplastia, que é remover essa pelezinha em cima do olho, é estético-funcional. Né? Por que é funcional? Porque ele dá aquele cansaço no olho, né? Então, tu tem que tirar. E também vai ter o efeito estético, porque também a pele vai ficar esticada. Então, na face também é semelhante, né? A gente vai corrigir o padrão de face da pessoa, né? Como a gente conversou, o paciente é padrão 3, ele é queixudo, ele é prognata, né? A gente vai retrair essa mandíbula ou a gente vai avançar a maxila, ele vai ganhar o efeito funcional, sim, mas também vai ganhar o efeito estético. Ele vai ficar com a face mais harmônica, né? Com certeza. E, doutor, fora a gente tinha falado da mastigação, Sim. Né? Em crianças, a fala também pode ser prejudicada? Pode, em né? casos mais difíceis também. O que é falar, né? Falar é quando tu respira, solta o ar e aí tu vai fazendo movimentos com os lábios, né? E com a língua. E isso tu vai, né? Quando vai falar o L, a língua vai lá em cima dos elementos dentários superiores, né? Então, se uma criança ela está falando de forma errada, né? Ou está com algum problema na fala, né? Então a gente consegue diagnosticar, né? A gente encaminha também para a fono, né? Para ela avaliar, para ver se precisa fazer algum exercício e tal, faz essa terapia multidisciplinar. E aí a gente acaba vendo se realmente está tendo algum crescimento, alguma alteração, né? Se as arcadas dentárias elas estão simétricas ou não, né? Aí faz os raios-x para ver como é que tá e vai acompanhando o crescimento. Doutor, então, existe também uma semelhança entre a sua especialidade e o dentista? Sim. Porque mas eu acho que assim, no seu caso é mais complexo, talvez, né? Na verdade, né, Aline, a gente trabalhar na face, a gente envolve várias especialidades, né? É a otorrino, é a cirurgia bucomaxilofacial, é a cirurgia de cabeça e pescoço, a fonoaudiologia, a fisioterapia. Tudo isso está interligado, né? Não tem como, só a cirurgia bucomaxilofacial vai resolver? Não, né? A gente precisa de um profissional com outro, então é bom a gente ter essa intercambiabilidade para a gente poder dar o melhor tratamento para o paciente. E, doutor, o siso nesse caso todo, né? A gente estava conversando no WhatsApp. O siso, ele pode ser um vilão também? Então, os sisos, né, como a gente popularmente fala, né, são os terceiros molares. Se a gente olhar lá atrás ali, na faculdade, a gente tem aula de antropologia. Então, por que antes tinha o dente do siso e não tinha problema? E agora tem? Antigamente, a gente precisava muito dos maxilares para poder mastigar, para poder cortar o alimento. E hoje não. Hoje o alimento está mais processado, está mais fácil. O que acontece? O crescimento dos nossos maxilares hoje são menores, são menos desenvolvidos do que antigamente. E esse dente acabou sobrando. Não tem espaço para ele. Né? Então ele fica ali imbricado, né? Ele quer espaço, mas não tem espaço. Então às vezes ele pode
ele pode nascer e pode provocar um processo inflamatório, um processo infeccioso, uma patologia, pode acabar formando um cisto, um tumor. Então a gente acaba falando para remover porque é um dente que ele está ali e ele está querendo nascer e não tem espaço para ele está sobrando. Mas em alguma boca ele nasce? Nasce. Existem pessoas que têm o siso bonitinho. Nasce. Tem algumas pessoas que têm o maxilar bem desenvolvido, né? E aí tem espaço para o siso. E ele nasce. Né? Eu tenho meus 4 sisos. Nunca me incomodaram. Eu não acredito, doutor. A minha esposa, ela tem, mas o dente já não tem espaço. Então, assim, é muito relativo. Então, o ideal é sempre a gente avaliar, né? Pedir um raio-x, uma tomografia e ver, tem espaço para ele? Tudo bem. Não tem espaço para ele. Ele vai prejudicar os outros dentes, ele pode provocar uma patologia. Não, a gente tem que tirar. Né? É igual um apendicite, né? O apêndice está ali. Não está incomodando? Então deixa ele ali. Isso. Não, ele inflamou. Aí tem que operar. Mas a gente consegue perceber... Pois é, porque se eu tenho o dente do meu siso doendo, eu posso ter essa dor aqui também, que eu já nem sei mais o que é, e pode ser um siso incomodando, Pode, né? exatamente. Pode formar uma pericoronarite, que é uma inflamação ao redor dele, né? Às vezes ele começa a nascer de forma parcial. Como ele não tem espaço, então fica metade para fora, metade para dentro. Como a gente se alimenta e às vezes a gente acaba não deixando, não limpando, não fazendo a higiene correta, e vai acumulando sujeira ali por baixo da gengiva e o dente, e aí tem que tirar. E doutor, além dessa dor, né, assim, eu tenho um siso que tá ali e que tá me causando dores, mas que às vezes eu nem sei que é um siso. Também acontece da dor de cabeça, por exemplo? Ter uma dor de cabeça que está relacionada com alguma disfunção? A dor de cabeça, ela é subjetiva, né? Então, assim... A dor de cabeça é um sintoma, certo? Isso. Sinais é o que tu vê, né? Vamos supor, tá inchado, tá inflamado, tá inchado, tá vermelho, tá inflamado. Tá. Isso tu vê a olho nu. Isso. Tá com infecção, tá com coleção purulenta, tá com pulso, tá inchado, tu vê que tá com infecção. Tá. Sintoma é o que a gente sente, mas não vê. Calor, frio, dor. Então a gente não vê. Então às vezes a pessoa, não, mas tu tá tudo bem. Não, mas eu tô com dor de cabeça. E essa dor de cabeça ela pode ser de vários motivos, né? Pode ser um cansaço, pode ser do siso, também pode. Pode ser uma DTM, também pode. Pode ser uma enxaqueca, também pode. E aí tem que investigar, né? Pode ser qualquer outra coisa. É por isso que a dor de cabeça é muito prevalente, né, doutor? Às vezes uma tensão nos ombros, né? Exatamente. Dói Traz essa irritabilidade, acaba, né? Então, a dor de cabeça, ela tem vários elos, né? Pode ser várias coisas. E aí tem a enxaqueca, que daí já são algo mais grave. Exatamente. Pode ser às vezes também não uma sabe suspeita o que... de um AVC, pode ser uma hipertensão arterial, né? Pode ser uma hipoglicemia. Então, tem vários... Meu Deus. Várias correntes. E olha, isso é interessante, né? Porque assim, você ter um sintoma, claro, eu não vou num médico porque eu tive uma dor de cabeça num dia, mas tu ter um sintoma muito recorrente e o médico conseguir descobrir, né? É muito interessante, assim, saber que existe essa investigação pra gente tentar ajudar esse paciente, porque olha a gama de coisas que pode ser um sintoma e que daqui a pouco você muda a vida de uma pessoa porque você descobre Então, a dor de cabeça, ela é difícil falar, não, é disso aqui. Não tem? Né? Então, não, pode ser isso, pode ser, então, pode. Né? Mas na tua área, a dor de cabeça, eu acredito que seja comum. É uma queixa comum, né? A própria DTM, né? A própria... O bruxismo, né? Então, o fato de tu tá apertando os dentes, né? Tu tá... tensionando os músculos da mastigação. E o músculo temporal, né, que fica nessa região, né, lateral da face, ela está envolvida, ela está tensionada. Pode ser uma dor de cabeça? Pode. Né? Como a sinusite também pode, uma dor nessa região mais frontal.
né? Então, toda dor de cabeça a gente tem que investigar, né? O que pode ser. Com certeza, doutor. Nosso tempo chegou ao final, passou muito rápido. Pois é, bate-papo foi... A gente conversou bastante. Eu sei que ainda teriam muitas outras coisas pra gente conversar, mas o que eu mais gostei do nosso bate-papo foi a gente conhecer um pouco mais sobre sua especialidade, né? A gente saber sobre essa multidisciplinaridade que existe, vários profissionais atuando, mas cada um com a sua área ali, né? Mas se interligando para fazer parte desse processo. E, enfim, eu quero agradecer muito a sua presença aqui, foi muito legal a gente bater esse papo hoje. Aline, eu que agradeço, né, de disponibilizar esse tempo para a gente falar um pouco da cirurgia bucomaxilofacial, né, onde a gente está aqui, eu trabalho aqui há 15 anos, né, em Tubarão. Então, a gente, como eu falei, a gente pega vários pacientes da região, da Murel, e a gente tem o nosso serviço aqui, tanto no Hospital Nossa Senhora da Conceição, como no Hospital Unimed, né, onde a gente atende essa gama de todos esses pacientes. E é importante a gente divulgar o nosso trabalho, né, o que o paciente também precisa, né, caso queira nos procurar. Com certeza. E é importante a gente divulgar o trabalho para as pessoas conhecerem um pouquinho mais e procurar a solução. Porque assim, às vezes a gente liga muito por exemplo, o ronco, né, a apneia do sono ou o bruxismo. A gente liga muito ao dentista, a gente liga muito ao otorrino, né? Mas a gente saber que tem uma área que muito específica para essas condições também, né? Isso é muito interessante. Eu achei muito legal. É mais na verdade, a cirurgia ortognática é mais uma ferramenta que a gente pode, né, tratar a apneia do ronco. Então, a apneia do ronco, às vezes a gente pode fazer uma entrevista só sobre a apneia do ronco, porque a apneia do ronco ela tem vários tratamentos. Ela pode ser usado o CPAP, que é uma máquina de oxigênio, né, um respirador, que a pessoa dorme com esse respirador, Sim, que também funciona. Aquelas Exatamente. Tem a cirurgia ortognática, né, tem algumas medicações. Só que nem todo mundo, Aline, quer dormir com o respirador ligado do lado. Claro. Né? Às vezes a pessoa, o parceiro fica constrangido. E a cirurgia ortognática é uma opção onde a gente consegue devolver para o paciente essa funcionalidade e reduzir essa apneia do sono. Né? Com certeza. Doutora, então, muito obrigada. E a gente marca agradeço. outras conversas para a gente explorar um pouco mais Tá joia, então. sobre essa sua especialidade. Tá bom. E o Viva Saúde termina aqui. Eu quero agradecer a sua companhia. A gente tem um novo encontro quinta-feira que vem pela UniTV às 8h30 da noite e também pelas plataformas de áudio e vídeo da Unimed Tubarão. Eu espero todos vocês. Até lá!